Bom, quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre os últimos relatórios sobre o futuro do trabalho, encontrei informações como essa. Os 10 empregos mais procurados atualmente não existiam há 10 anos atrás. 65% das crianças que estão na escola hoje vão trabalhar em um emprego que ainda não foi inventado. 50% da força de trabalho humana vai perder o seu trabalho para robôs e softwares nos próximos 20 anos. Que merda. Aí eu fiquei pensando, gente, como é que esses caras fazem esses levantamentos todos? Eles se encontram num quarto? Como é que eles escrevem essas coisas e deixam a gente completamente alterado? E aí eu consegui ir em uma reunião de cientistas que planejam o futuro do trabalho. E eu trouxe uma foto para vocês. Mais ou menos assim, a gente faz um pouco de estudo e vê como é que pode passar uma mensagem bem marcante de bastante terror e ver quem consegue assustar um pouco mais as pessoas com relação ao futuro do trabalho. Mas muito bem, eu não tenho medo do trabalho, eu amo o trabalho, eu acho que o trabalho é a forma que a gente tem de colocar nossa intenção no mundo, a nossa individualidade. Mas, de fato, o trabalho está mudando. E principalmente o trabalho que a gente conhece como emprego. E quando eu ouvi essas pesquisas, eu falei, bom, tem dois problemas aqui, né? Primeiro era conhecer como é que era a reunião, descobrir. O segundo era, tô ferrado. Porque realmente acho que algum robô, algum software vai roubar o meu trabalho. E aí eu descobri que tem um site que você pode pesquisar, olha lá, Will Robots Take Your Job? E você vai lá e digita o seu trabalho. Eu sou formado em contabilidade, digitei o meu trabalho lá, accountant, e vai vir o percentual de probabilidade de um robô tomar o seu posto de trabalho, 94%. E ainda vem com essa frase bem reconfortante, you are doomed, que em inglês é a tradução do deu ruim pra tu. Aí eu falei, não, mas eu sou formado em contabilidade. Eu entendi muito cedo que eu posso ser o que eu quiser no mundo do trabalho. E eu fui me tornando um Frankenstein, pegando um monte de novos conhecimentos para conseguir contribuir. Tem outra coisa que eu sei fazer. Eu trabalho com desenvolvimento humano de pessoas, então vou procurar treinamento e desenvolvimento de pessoas. Coloquei no software e fiquei mais tranquilo porque veio 1,4% de chance de um robô tomar. Estamos garantidos. Mas, obviamente, as respostas não estão nesse site. A forma de trabalho que a gente conhece hoje pelo emprego, realmente ela vai mudar. Por favor, não acessem o site. Mesmo que ele falar que é 1,4%, ele está mentindo, é 100%. Os robôs e os softwares vão roubar o que a gente conhece como emprego. Mas eles não vão roubar o nosso trabalho e a nossa capacidade produtiva. A maioria das pesquisas foca no que as pessoas vão fazer no futuro do trabalho. Quais são os postos de trabalho, onde vai abrir mais vaga, qual é o tipo de conhecimento. Eu, como pesquisador do mundo do trabalho e do relacionamento das pessoas com as organizações, tenho muito mais interesse em como a gente vai trabalhar no futuro. E ainda mais profundamente, eu quero saber por que a gente vai trabalhar no futuro. Até hoje, o modelo principal de relacionamento com o trabalho foi guiado pelo dinheiro. A gente trabalha porque a gente precisa da grana. E se eu perguntar para vocês 3 vezes por que você trabalha, você vai tentar me enganar 2 e na terceira eu vou chegar no dinheiro. E como é o dinheiro, a gente se acostumou com essa fórmula pré-definida, que é o emprego, onde você tenta fazer de conta que é possível prever como será o dia de trabalho de um ser humano e que ele vai caber naquela descrição de cargo que é uma grande mentira. E a gente vive por anos. Nesse modelo, a gente aceita que exista hierarquia, que existam cargos e que exista rotina. E aí você vai se encaixotando de uma determinada maneira e vai perdendo a sua criatividade, o seu brilho, a sua paixão, o seu fogo, e você acaba virando o seu crachá. Só que o seu crachá reflete a expectativa que alguém tem sobre você. Não é a expectativa do que você quer colocar para o mundo. Então o emprego foi abafando a nossa forma de interagir. E a gente nunca aprendeu direitinho o que a gente faz com toda essa vontade de contribuir e fazer a diferença para o mundo. Por isso, o emprego vai mudar, vai acabar. Mas o trabalho, a sua força de colocar a sua intenção no mundo e impactar as pessoas ao seu redor, não vai acabar nunca.
Nenhum robô vai tirar de você o brilho nos olhos de conseguir, a partir de uma interação humana e da sua força produtiva, mudar a vida de alguém. Só que essa é uma responsabilidade nossa e que a gente precisa vestir essa camisa. E a gente ainda não sabe como fazer isso. Hoje, a gente vive um fenômeno que eu chamo de êxodo organizacional. As pessoas querem sair das organizações, como se o grande problema do mundo do trabalho fossem as empresas. E por que elas fazem isso? Existe hoje um afastamento entre as organizações e os indivíduos. Esse afastamento acontece porque nós estamos cada vez mais buscando autonomia. Isso quer dizer que parte de nós sai das organizações, realmente vai tentar encontrar uma nova forma de relacionamento produtivo, mas tem gente que fica nas organizações com mais autonomia, porque as empresas estão mudando. E existe uma máxima em RH e no mundo do trabalho que diz que as pessoas não pedem demissão das suas empresas, elas pedem demissão dos seus chefes. E outra máxima diz que as empresas não demitem os seus funcionários por causa dos seus conhecimentos. Elas demitem os seus funcionários por causa das suas atitudes. As empresas perceberam que o modelo de trabalho está todo zoado. Por isso, a gente vê, no futuro, não vai ter mais chefe. Não vai ter mais alguém que manda em alguém. O que potencialmente pode acabar com os casamentos. O mundo do trabalho está realmente mudando. Mas e as pessoas? E a atitude das pessoas diante da sua capacidade produtiva? A grande maioria de nós aqui conhece pelo menos uma pessoa que saiu do mundo organizacional tradicional para começar um negócio próprio ou para se juntar a um novo tipo de organização, para mudar este modelo do que é o emprego tradicional. Possivelmente, cada um de nós também conhece uma pessoa que produz menos nesse modelo. Ela era mais produtiva na época em que ela trabalhava dentro da organização. Talvez ela seja mais feliz, mas talvez ela não esteja entregando todo o seu potencial. E quando você conversa com essas pessoas e pergunta, mas me conta como se deu esse movimento, por que você saiu daquele teu emprego que era tão bom naquela empresa, onde você era tão valorizado? E a resposta vai ser, porque eu queria ter propósito, eu queria ter significado. E propósito e significado são coisas lindas. E a gente tem que ter, porque por muito tempo a gente ficou lá anestesiado dentro do escritório, fazendo alguma coisa que alguém mandou sem entender direito por quê e não ganhando tão bem por causa daquilo. Mas quando você começa a cavar com essas pessoas que saíram do mundo tradicional e falam, então tá bom, me conta um pouco sobre propósito e significado. Me detalha um pouco o que é isso. Seguinte, eu faço assim uma coisa que eu amo, eu gosto muito, eu escolho quem eu atendo e eu faço tipo quando eu quero. Entendi, isso chama prazer, né? Não chama propósito. Porque propósito e significado, ele demanda uma intenção e um esforço genuíno de você costurar um raciocínio na sua cabeça para que você enxergue um determinado valor naquilo que você entrega. Ele não é o piloto automático e o discurso batido de eu vou atender o meu chamado. Porque talvez o seu chamado não seja suficiente. Talvez o seu chamado não seja o melhor para o mundo. Talvez o seu chamado te coloque numa anestesia maior do que você estava nas organizações. Não use o chamado como uma desculpa para não entregar o seu melhor. O trabalho tem 3 papéis fundamentais no relacionamento com as pessoas. O primeiro é financeiro, e a gente foi guiado por muito tempo nessa roda de trabalhar por grana. Ok, estamos juntos, estou cansado, não quero. Mas não me diga que você está saindo das organizações porque você quer impacto social e psicológico se você não faz o seu melhor. Se você não se planeja, se você não entrega com qualidade. Você está com preguiça, você está sendo egoísta e você está contribuindo para o mundo menos do que aquela organização maldita e aquele chefe desgraçado que você falava mal. Você precisa vestir essa camisa e essa responsabilidade de mudar o seu comportamento com relação ao trabalho. Agora, você saiu da organização que era cruel. O que você está esperando para conseguir entregar mais impacto? Isso demanda muito autoconhecimento. É uma visita mais dura para a sua realidade de enxergar determinados ângulos de você que você não gosta tanto. Mas você tem que encarar, porque parte do seu discurso é mentira.
Você quer a paz mundial, mas se aquela vaca do RH morrer, melhor. Você olha com compaixão para o mendigo na rua, mas eu não vou responder o e-mail do financeiro que ele é muito chato. A gente não enxerga que dentro do nosso trabalho existe um círculo social extremamente impactado pela gente. Não dá para salvar o mundo se você não salvar o teu grupo social principal. Sua família e as pessoas que trabalham com você estão junto com você nessa canoa. Furada ou não, mas a gente precisa conseguir atuar juntos. Trabalho é a manifestação da sua essência amorosa por meio da produção. Trabalho é a manifestação da sua essência amorosa por meio da produção. O que você está colocando para o mundo por meio da sua produção? Seu melhor? Mais ou menos? Vamos esperar mais um pouquinho? Atrasa com aquele cliente? Existe uma lista de coisas que são comuns para todo mundo quando a gente fala de felicidade. A autonomia não pode ser a contrapartida de perder qualidade. Essa conquista que nós tivemos de ter autonomia não pode ser uma troca por qualidade. Nessa lista do que a gente busca como realização no trabalho, a gente tem bem-estar, liberdade, propósito, intenção e amor. Mas cuidado, a sua autenticidade não pode ser tão profunda a ponto de virar arrogância e atrapalhar o seu impacto. O seu bem-estar não pode ser tão forte, exigir tanto conforto, a ponto de que você fique impedido de ter crescimento. A sua liberdade não pode tolir a sua conquista de ter disciplina e entregar o que você falou que ia entregar. O seu propósito não te isenta da responsabilidade maior do grupo. A sua intenção não pressupõe o fim da entrega. O seu amor tem que vir com força total, na força do trabalho. Mas isso é difícil. A gente está aprendendo, e para a gente é complicado, sair de um histórico que a gente recebia sempre impulsos externos para produzir bem e para ser feliz. Agora a conversa é com a gente mesmo. Eu quero saber que conversa vocês vão ter com vocês sobre a sua capacidade de mudar a porra toda. Não vai descer ninguém com um manual de como a gente resolve o mundo do trabalho. Ninguém, fora desse palco e nem neste palco, vai dizer para vocês como vocês vão construir o futuro de vocês e o futuro do trabalho. Porque nós não estamos descobrindo o futuro do trabalho, nós estamos desenhando o futuro do trabalho. E se você acha que o futuro do trabalho vai ser um relacionamento leve, criativo, colorido, onde tudo se encaixa perfeitamente, compra um Lego. Não vai ser assim, velho. Você vai ter que ralar, porque esforço não é sinônimo de sofrimento. Você consegue fazer melhor. E o que hoje o mundo precisa de verdade é do seu melhor trabalho. Faça. Muito obrigado. Obrigado.